Olá a todos, prazer em encontrá-los. Meu nome é Fagner De Lazari e eu sou professor de Sociologia do Ensino Médio do Colégio Marista Dom Silvério de Belo Horizonte. Na nossa aula, nós iremos trabalhar com a Sociologia no Enem, especialmente nos temas que têm sido mais recorrentes, referentes à Sociologia nas provas do Enem. E para que a gente possa ter um pequeno aprofundamento, nós selecionamos uma competência e uma habilidade para que nós possamos discutir. No nosso caso, a competência de área 4 e a habilidade H20. A competência de área 4 é entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E a habilidade H20, selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. O tema trabalho é extremamente importante para nós entendermos a sociedade contemporânea e ele é, por definição, interdisciplinar, já que ele vai ser tematizado em outras disciplinas, como história, filosofia, geografia e, eventualmente, pelas linguagens ou por alguma outra área. Então, o tema do trabalho é um tema muito amplo e o Enem está atento para a diversidade de assuntos que estão envolvidos com a questão do trabalho. No nosso caso, na sociologia, interessa especialmente uma visão mais crítica do trabalho, envolvendo as suas dimensões econômica, social, existencial e política, atentando especialmente para o impacto dessas novas tecnologias, que ao longo de toda a modernidade e da contemporaneidade interferem na dinâmica econômica do trabalho. Então, o Enem ele vai dar uma ênfase ainda maior no que diz respeito à relação entre economia e política, porque nós sabemos que o trabalho é uma chave de interpretação para as riquezas de uma sociedade e as riquezas, elas definem os grupos sociais dominantes e os grupos sociais dominados. Então, uma das teorias mais importantes para que nós interpretemos o trabalho na contemporaneidade é a teoria marxista. Karl Marx é um autor clássico da sociologia, que também é muito utilizado pela história e pela filosofia, e que vai ter uma importância gigantesca para que nós entendamos a relação entre economia capitalista e o poder na atualidade. Vejamos como exemplo a questão número 21 da prova branca do Enem de 2013, no ano passado. Então vamos ler. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então, este é o texto motivador que o Enem selecionou e é um texto de autoria do próprio Karl Marx no seu prefácio à crítica da economia política. Esse trecho do Marx, ele resume um pouco a sua teoria, a sua crítica ao trabalho e à estrutura da sociedade no capitalismo. Para que nós possamos compreender adequadamente as alternativas, vamos rapidamente retomar um pouco da teoria marxista. Então, o que é o fundamental da teoria marxista? Aquilo que você precisa saber, tanto para responder esta questão, como para poder responder qualquer outra questão que envolva a teoria de Karl Marx. Primeiramente, para o Marx, a economia determina toda a estrutura da sociedade. Em outras palavras, as relações sociais de produção e o próprio trabalho, eles vão determinar como a política, como a justiça, como a religião, como o Estado vão se configurar. Então, para o Marx, a economia é a base de toda e qualquer sociedade. A economia, na estrutura capitalista, ela vai determinar a existência de duas classes sociais. A classe social que é a proprietária dos meios de produção, que é a classe burguesa, e a classe social que se submete ao poder da classe burguesa, que é a classe operária.
também chamada de proletária ou de classe trabalhadora. Essa exploração do trabalho dos operários é o que permite a extração da mais-valia, que nada mais é do que a diferença entre o que o trabalhador realiza e aquilo que ele recebe. Para o Marx, o trabalhador trabalha mais do que ele de fato recebe. E a partir dessa diferença é que é extraído o lucro do burguês. Então, a estrutura da sociedade para o Marx, entrando em alguns conceitos específicos da obra do Marx, a estrutura da sociedade capitalista se divide em dois grandes blocos, a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura nada mais é do que a base da sociedade, aquilo que dá suporte à sociedade. A infraestrutura seria a economia, corresponderia às relações sociais de produção, ao modo como o trabalho está sendo realizado pelos diferentes segmentos sociais. Enquanto a superestrutura emerge da infraestrutura. A política, a justiça, as instituições sociais, a ideologia, isto é, a visão de mundo predominante, vai materializar aquilo que se encontra no estágio econômico. Então, a economia define qual vai ser o grupo dominante politicamente, define quais serão as leis que prevalecerão na sociedade, porque são as leis definidas pelo grupo economicamente dominante, qual que é a visão de mundo prevalecente, porque ela corresponde à visão do mundo, de mundo do grupo economicamente dominante, e assim sucessivamente. Então, para o Karl Marx, a superestrutura é definida pela infraestrutura. A economia determina toda a estrutura social. E por isso, para o Marx, a política e a justiça, tematizadas no texto, são definidas pela estrutura econômica, assim como a própria consciência dos indivíduos. Então, as relações econômicas de dominação, elas vão encontrar eco em todos os outros aspectos da sociedade. Os indivíduos, a justiça, a política, são totalmente influenciados por esta gigantesca infraestrutura que inclui as relações de trabalho. Então, retornando às opções que nós tínhamos na nossa questão, nós podemos perceber que, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Essa é a alternativa da letra B. Para o Marx, nada mais do que a conclusão de todo o seu raciocínio. O trabalho é o fundamento da economia, a economia é o fundamento da sociedade. Logo, toda a sociedade se estrutura em torno do trabalho. Por isso, muita atenção aos autores clássicos. Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, são autores importantíssimos e cada vez mais valorizados pela prova do Enem. Um bom conhecimento conceitual te dá muitos elementos para que você faça uma boa interpretação das suas questões de sociologia. Então, boa sorte para você, até a próxima.